Olá, meus alunos e alunas do módulo 3. É um prazer para mim me dirigir a vocês. A gente vai hoje falar sobre a atividade do livro Trilhas da Aprendizagem, atividade 2 de português. Eu sou o professor Rafael, se você não me conhece ainda, e a gente estou tendo o privilégio de me dirigir a vocês aí talvez pela última vez esse ano. Não vou ter mais oportunidade de fazer vídeos sobre o caderno Trilhas, né? Então, na atividade de hoje vai ser bem fácil, bem simples. A gente vai lidar com a atividade tranquilamente e eu vou aproveitar para dar para vocês assim um gostinho do que a gente vai ver ano que vem, né? Vamos olhar para 2021 com otimismo. Vai ser um ano que a gente vai aprender mais e vai tentar retornar a alguma coisa que a gente considere normal na nossa vida, né? Não vamos lamentar o que passou, né? A gente está vivo, a gente está junto, e isso é o que importa, né? Todo o resto a gente vai correr atrás ano que vem e a gente vai estar junto, tá? Então, fiquem com a atividade de hoje. Agradeço muito por tudo que vocês fizeram por mim e a gente se vê no ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Vamos lá então para nossa lição, pessoal. Então, aqui ó, página 15, né? Do nosso livro Trilhas, atividade 2 de português, certo? Aqui na página 15. Então a gente tem um texto, certo? Aqui o texto, e a gente tem uma, duas, três, quatro perguntas, certo? Normalmente, pelo método que a gente está seguindo, a gente faria primeiro as perguntas, a gente leria primeiro as perguntas para depois procurar as respostas. Mas como esse texto é tão curto, né, olha, certo? A gente pode fazer um exercício de como a gente lê um texto, tirar as ideias principais. Vamos fazer isso? Então você começa pelo título, olha o título aqui. Como lidar com a ansiedade durante a pandemia? Então, quais seriam aqui as palavras? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Quais seriam as palavras mais importantes aqui? Seria lidar, certo? Com o quê? Com a ansiedade. A ansiedade que foi causada pela pandemia, certo? Interessante pensar, pessoal, no que significa a palavra lidar. Você já parou para pensar nisso? O que é lidar? Lidar significa basicamente lutar ou batalhar por alguma coisa ou contra alguma coisa, né? Então, vem até do latim, né? A palavra lite, que é lutar, né? Da palavra lite vem a palavra litigioso. Já viu falar? Ah, foi um divórcio litigioso. O que é isso, divórcio litigioso? Significa o seguinte, ele não foi amigável, né? O divórcio amigável é quando as duas partes sentam juntas e tiram resolvem o problema. Mas quando você tem que partir para uma luta judicial, aí você está em litígio, né? Então a palavra lidar vem de luta. No caso que a gente está pensando aqui, você está numa situação diante da qual você não pode fugir, né? Então, por exemplo, você está num trabalho, olha aqui, olha esse papelzinho aqui. Diante de uma situação desagradável, sem possibilidade de solução a curto prazo. Então, você está trabalhando e você tem um chefe muito chato, né? Você não pode deixar o emprego porque precisa ganhar o dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conviver com aquela situação, você tem que manejar a situação. Então, você não pode mudar de emprego, nem pode mudar o chefe. O que você pode fazer são certas coisas, certos comportamentos que você tem que desenvolver para lidar com a situação, para manejar ou conviver com uma situação desagradável. Essa é a ideia do texto, né? A gente não pode fugir da pandemia, ela está aí, né? E ela causa ansiedade nas pessoas. Então, como a gente pode manejar essa ansiedade para que a gente possa sofrer menos por causa dela, né? Assim como a gente tem que conviver com o chefe, como a gente pode fazer para evitar conflitos, né? Fazer com que aquela situação seja o menos desagradável possível.
Esse texto está organizado em torno de duas listas, né? Ó, tem essa lista e tem essa lista aqui. Então, quando você tem um texto baseado em listas, né? A coisa principal que você tem que descobrir é isso aqui, ó, a que as listas se referem. Essas são as ideias principais do texto, né? Então você sabe que vai falar de ansiedades da pandemia e de como a gente lutar contra essas ansiedades. Então, temos duas listas, a que elas se referem. Para descobrir num texto, num parágrafo, a que aquelas listas se referem, você tem que prestar atenção ao que vem antes dos dois pontos. Ó. Presta atenção aqui. Está vendo esse sinalzinho aqui de 2 pontos? Né? O que vem antes? Sintomas de ansiedade. Então, ó, a lista que vem a seguir, depois dos 2 pontos, olha os 2 pontos aqui, ó. O que vem a seguir são os sintomas da ansiedade, ó. Problemas para dormir, irritabilidade, medo constante, tensão muscular, desânimo, falta, excesso de apetite. O mesmo pode acontecer, ou o mesmo acontece na outra lista, ó. Veja lá, tá vendo os 2 pontos aqui, ó? Os 2 pontos, olha o que vem antes, ó. Atividades que podem ajudar a diminuir essas sensações ruins causadas pela ansiedade. O que são as sensações ruins causadas pela ansiedade? São os sintomas, certo? Então, atividades que podem ajudar a diminuir os sintomas. Essa é a lista que vem depois dos 2 pontos. Ó. Quais são as atividades? Leituras agradáveis, artesanato, ouvir música, dançar, assistir filme, fazer uma atividade física, conversar com os amigos à distância, né? Pelo Zoom, ou como a gente está fazendo agora, né? Pelo YouTube. Então essas são atividades que ajudam a diminuir a sensação ruim, ou seja, atividades que ajudam a gente a lidar com a ansiedade. Basicamente o texto é isso, né? A gente não precisa nem ler o texto, só seguimos esse conselho aqui, ó. Quando você tem um texto que se baseia em listas, você tem que saber a que se referem as listas, e para saber isso você tem que ler o que está antes dos 2 pontos. Super fácil, né? Vamos para as perguntas agora? Pergunta 1. Deixa eu diminuir, agora vou ter que diminuir o zoom um pouquinho para a gente enxergar tudo. Aqui, pergunta 1. Neste período, você já experimentou ou apresentou ou apresenta algum sintoma de ansiedade? Quais e o que você faz para tentar lidar com esses sintomas? Então você tem 3 perguntas, certo? Essa pergunta é basicamente, pessoal, que a gente chama de perguntas pessoais. Aqui, ó, perguntas pessoais. Então, o que é uma pergunta pessoal? Você já passou por isso? Quais são as respostas possíveis? Sim e não, né? Então aqui, ó, nesse período, você já apresentou algum sintoma de ansiedade? Você vai responder sim ou não, certo? Se for não, acabou o exercício, né? Agora, se for sim, ele pergunta quais. Então talvez você vai pegar a sua lista de sintomas e vai ver se algum desses sintomas você apresentou, né? E depois ela pergunta, o que você faz para tentar lidar com esses sintomas? Aí você vai na segunda lista, né? Ver qual dessas coisas que você está fazendo para diminuir, para lidar com os sintomas, né? É lógico que talvez você tenha sintomas que não estão aqui. E talvez você faça coisas que não estão aqui, né? Por quê? É errado você colocar? Não, é certo. Não, é certo, porque a pergunta é pessoal. Então, você que vai responder com as suas palavras, com a sua experiência, né? Vamos para a próxima pergunta? Pergunta 2. Opa! Pergunta 2. Você acha que é importante procurar atividades que ajudem a relaxar? Você faz alguma? Quais? Então, ó, pergunta pessoal, certo? Só que não é pergunta
relacionada à sua experiência. Ela pergunta a sua opinião, né? O que você acha? Você acha que é importante fazer atividades que ajudam a relaxar? Sim ou não, né? Então, se for não, acabou o exercício. Se for sim, você faz alguma? Aí você vai olhar a lista e ver qual você faz, né? Quais você faz. Então, daqui passou de uma pergunta de opinião, passou para a pergunta de você passou por isso, certo? Então, qual a sua opinião? É importante? Sim. Você fez alguma? Já passou por isso? Já. Quais? Aí você vai relacionar. Então, pergunta de opinião. Questão 3, olha lá. Na sua opinião, pergunta de opinião, na sua opinião, os sintomas de ansiedade observados durante essa pandemia afetam mais os homens ou as mulheres? Então, veja. E depois tem a perguntinha, por quê? Então, pergunta de opinião. Na sua opinião, o que você acha? Os sintomas afetam mais os homens ou as mulheres? Então, você está falando na questão de gênero, né? Gênero masculino e gênero feminino, homem e mulher. E por quê? A questão por quê, a gente vai ver no ano que vem, 2021, nós vamos falar muito sobre isso. Porque quando você dá a sua opinião, você tem que basear a sua opinião em alguma coisa, né? Então, ó, o argumento é a resposta do porquê, certo? Toda vez que perguntarem para você por quê, certo? Eles estão pedindo que você apresente o seu argumento, ou seja, a base da sua opinião, né? Eu acredito isso porque... Qual é a base? E aí você vai apresentar um fato, uma prova, né? Ou uma hipótese. Então a gente vai ver no ano que vem, né? O que são fatos, o que são provas, o que são hipóteses, certo? E quais são os argumentos mais fortes e mais fracos. Então a gente vai ano que vem aprender a raciocinar. Por enquanto, tenta responder. Se você acha que a ansiedade afeta mais os homens ou as mulheres, e dê a sua opinião, a base da sua opinião. Por que você acha isso? A mesma estrutura de pergunta é do exercício 4, olha lá. Esses sintomas de ansiedade, na sua opinião, afetam mais as crianças, os jovens, os adultos ou os idosos? Explique por quê. Então você vai escolher qual desses grupos você acha que são mais afetados pela ansiedade e vai dar a base da sua opinião. Por que você acha isso, certo? Então, esses são os exercícios de hoje, certo, gente? Então, são perguntas pessoais, né? Se você já passou por alguma coisa ou qual a sua opinião sobre alguma coisa. Encerramos por aqui, né? E deixamos aí um pouquinho de dicas do conteúdo do ano que vem. Espero ver vocês lá para a gente estudar tudo isso juntos. Um abração, fiquem bem, se cuidem.